De volta ao lar. Vamos de novo. Bom Bom dia! Bom dia! dia. Deixa eu aumentar o som aqui. Estavam afiados, hein? Conectei, você já... Tum! O auge de Portugal. É isso aí. Cara, hoje marca a live de hoje tem um marco histórico nosso. Completa hoje 50 lives. Parece que foi ontem, né? Eita. 50 é muita coisa. Muita mesmo. Verdade. Vamos lá. Amor, você vai participar? Ah, a Dani tá terminando ali. Deixa eu abrir aqui e a gente começa. Papai do céu, obrigado, Pai, por mais um dia, por mais uma live. Hoje que a gente completa 50 dias nessa caminhada e parece que começou ontem porque é o Senhor que está no comando. Quando é o Senhor que participa, a gente só desfruta. A gente não cansa, a gente não tem vontade de desistir, a gente mal consegue contar os números, que contar é uma invenção nossa. A gente só desfruta da sua palavra, do seu Espírito, e que o Espírito Santo governe a nossa mente, as nossas emoções, as nossas vontades, e a nossa mente governe o nosso corpo. E que a gente não viva mais nós, que Cristo vive em nós. Oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Bom dia. A cada Bom Bom dia. dia! passou rápido. Passou, mas se a gente olhar para o final, que são mais de 3 mil, tá só no Só começo. falta 2.500. Não, 2,950. Ah, não, são 3. Bom dia, Lu. Quem quer ler? Gênesis 45. Vou ler, então. José revela sua identidade. José não conseguiu mais se conter. Havia muita gente na sala e ele disse a seus assistentes: saiam todos daqui. Assim ficou todos a sós com seus irmãos e lhes revelou a sua identidade. José se emocionou e começou a chorar. Chorou tão alto que os egípcios ouviram e logo a notícia chegou ao palácio do faraó. Sou eu, José, disse a seus irmãos. Meu pai ainda está vivo? Mas seus irmãos ficaram espantados ao se dar conta de que o homem adiante era José e perderam a fala. Cheguem mais perto, disse José. Quando eles se aproximaram, José continuou. Eu sou José, o irmão que vocês venderam como escravo ao Egito. Agora não fiquem aflitos ou furiosos uns com os outros por terem me vendido para cá. Foi Deus quem me enviou adiante de vocês para lhes preservar a vida. A fome que assola a terra há 2 anos continuará por mais 5 anos, e não haverá plantio nem colheita. Deus me enviou adiante para salvar a vida de vocês e de suas famílias e para salvar muitas vidas. Portanto, foi Deus quem me mandou para cá e não vocês. E foi ele quem me fez conselheiro do faraó, administrador de todo o seu palácio e governador do Egito. Agora voltem depressa ao meu pai e digam-lhe: assim diz seu filho José. Deus me fez senhor de toda a terra do Egito. Venha para cá sem demora. O senhor poderá viver na região de Gósen, onde estará perto de mim com todos os seus filhos, netos, rebanhos e gados, e todos os seus bens. Ali eu cuidarei do Senhor, pois ainda haverá 5 anos de escassez. Do contrário, o Senhor e toda a sua família perderão tudo que têm. José acrescentou: vejam, vocês podem comprovar com seus próprios olhos, e também meu irmão Benjamim, que sou eu mesmo, José, que falo com vocês. Contem ao meu pai
a posição de honra que ocupa aqui no Egito. Descrevam para ele que tudo que viram e tragam-no para cá o mais rápido possível. Chorando de alegria, ele abraçou Benjamim e Benjamim também o abraçou e chorou. Então José beijou cada um de seus irmãos e chorou com eles. Depois seus irmãos conversaram à vontade com ele. O faraó convida Jacó para morar no Egito. A notícia não demorou a chegar ao palácio do faraó. Os irmãos de José estão aqui. O faraó e seus oficiais se alegraram muito quando souberam disso. O faraó disse a José: diga a seus irmãos, coloquem as cargas em seus animais e voltem depressa à terra de Canaã. Traga seu pai e todas as suas famílias para cá. Eu lhe darei o melhor da terra do Egito e vocês comerão do que esta terra produz de melhor. O faraó prosseguiu: diga a seus irmãos, levem carruagens do Egito para transportar as crianças pequenas, as mulheres e também seu pai. Não se preocupem com seus pertences, pois o melhor de toda a terra do Egito será de vocês. Os filhos de Jacó seguiram essas instruções. Jacó providenciou carruagens conforme o faraó havia ordenado e lhes deu mantimentos para a viagem. Também presenteou cada irmão com um traje novo, mas Benjamim deu 5 roupas novas e 13 peças de pratas. Ao seu pai enviou 10 jumentos carregados com os melhores produtos do Egito e 10 jumentas carregadas com cereais, pães e outros mantimentos para a viagem. Depois, José se despediu de seus irmãos e, quando partiram, disse a eles: não briguem no caminho por causa do que aconteceu. Eles saíram do Egito e voltaram a seu pai Jacó na terra de Canaã. José ainda está vivo, eles disseram ao seu pai, e é governador de toda a terra do Egito. Jacó ficou atônito com a notícia. Não podia acreditar. Quando, porém, repetiram para Jacó tudo o que José havia lhe dito. E quando ele viu as carruagens que José havia mandado para levá-lo, encheu-se de ânimo. Então Jacó exclamou: deve ser verdade. Meu filho José está vivo. Preciso ir vê-lo antes que eu morra. Muito bom. Mas que eu continuei. A história de José é muito massa. Vai lá. Ai, então, bora. É, estudando essa palavra aqui, né? Eu meio que criei eu achei nos estudos também, meio que criei meio que uma historinha figurativa, vamos dizer assim, né? Sobre o faraó, o José e os irmãos dele, né? Que, que ela tem muita ligação com Jesus, né? Que o faraó aqui era Deus, vamos dizer assim, representando. Faraó era Deus, José era Jesus e os irmãos dele eram nós, vamos dizer assim. E o faraó era um homem muito poderoso, né? Era o homem mais poderoso do Egito ali, né? E José era o segundo mais poderoso também, né? O segundo, vamos dizer, mais forte ali para baixo do faraó, porque ele que era o governador do Egito. E José trabalhava para o rei, né? Com obediência e total dedicação a ele, né? E o rei confiava muito em José. E José, calma, tô lembrando. E, é porque eu tô muito desligado essa semana aqui. Ixi, peraí, eu tô lendo meus tópicos aqui, porque... E também, vendo tudo isso que os irmãos de Faraó fez os irmãos de José fez com José, né? Eles não mereciam nada, né? Até porque eles queriam matar, né, o José necessariamente, né? Então, José sendo governador do Egito, né, sendo o segundo mais poderoso ali do Egito,
Se ele quisesse fazer qualquer coisa com os irmãos dele, ele podia, né? Porque ele tinha, vamos dizer, ele era superior ali, né? Não vamos dizer, como eu posso dizer, para não meio que entender errado isso. Ele era um, como um ajudante do patrão, vamos dizer assim, ali. E eu falo como tem muita ligação, assim, porque José ele foi meio que humilhado, né? Ele foi humilhado pelos irmãos ali, né? Ele foi vendido por escravo. Então, eu falo assim que ele tem muita ligação com Deus e com Jesus, e tem muita ligação mesmo por isso, porque Jesus, ele sofreu na cruz, né? Foi chicoteado, foi tudo ali, né? E foi como José. José, ele foi humilhado pelos irmãos, ele foi quase morto pelos irmãos e ele foi vendido ainda por escravo. Então, por isso que eu falo que tem muita ligação, assim, por isso que eu Verdade. vendo essa palavra assim, eu estudei e cheguei nesse ponto. Me corrija se eu estiver errado, viu? Então, para mim, essa palavra se relaciona a isso. Que legal. É, e também a gente estava conversando com a minha mãe me explicou que muitas vezes um pecado não revelado ou não tratado, a gente pode achar que ele tá ali quietinho, escondido. Mas na verdade ele é como se fosse vermes, matando a gente por dentro aos pouquinhos. E ela contou uma história que era. É o seguinte, a história, ela falou assim que marcou a vida dela bem passada, sabe? É, a história, ela não conseguiu contar toda ela porque ela não lembrava muito da história. Aí a gente acabou pesquisando e a gente achou uma história que meio que encaixava com a dela, né? E a história era basicamente uma tortura que era feita pelo antigo Império Romano, e essa tortura se chamava negroforia. Eu vou contar um pouquinho da história aqui, aí depois a gente vai explicar para vocês entenderem mais dentro da palavra que a gente está tentando explicar, viu? É que se eu ler aqui a história, sem explicar, vocês não vão entender o que é. É assim. Quando um homem era julgado por homicídio e era condenado, amarravam o corpo do morto às costas do assassino. O corpo ia se decompondo e todas as bactérias e germes iam tomando posse do corpo do vivo. Era uma forma horrível de suplício. À medida que o corpo ia se decompondo, o vivo também começava a apodrecer. Os vermes do corpo do morto davam por comer e se alastra no corpo do vivo, a agonia tomava conta da vida do corpo do vivo e do condenado ao carregar o morto. O defunto apodrecia e o seu odor se apegava à pele daquele que lhe carregava, e o resultado era doenças terríveis que levavam à morte. Então, tipo assim, o que a gente está tentando explicar aqui nessa história? Que o assassino somos nós, o corpo que ele está carregando é a nossa culpa, e os germes, né, os bichos que estão comendo um corpo morto e comendo você, era a agonia, né? Era, como é que ela falou? Era É tipo a culpa que você sente por você ter feito aquilo. é a culpa que está te agoniando. Então, é basicamente assim, entendeu? Os assassinos somos nós, o corpo morto é a culpa, e os bichos são Sentimento do a pecado. agonia. Isso, sentimentos do pecado. Então, ele vai nos agoniando ali, entendeu? E a gente carregando a culpa atrás das costas. Legal. E quando os irmãos de José, eles estavam cegados, porque eles mentiram, eles não contaram pro pai deles o que eles tinham feito de verdade, e pela culpa que ele estava sentindo. Então, eles não reconheceram José e eles nem pensaram que José ainda estava vivo, porque
Como é que fala? O destino de um escravo não era bom, que nem aconteceu com José, né? Ele, antes dele se tornar o que ele estava naquele tempo, ele sofreu muito para chegar lá. E quanto mais a gente conta mentira, mais a gente acaba acreditando na nossa própria mentira. E foi por isso que eles ficaram, tipo, meio quietos, ficaram assustados quando José revelou quem ele era. E eles tinham tanta dor pelo que eles tinham feito, por eles não ter tratado aquilo, que eles... Era como se eles estivessem carregando o cadáver da historinha. Porque eles estavam se sentindo culpados, eles não estavam acreditando que José ainda estava vivo. E isso ficou nas costas deles. Tanto por não ter sido revelado, contado, e tanto por eles ter, tipo, ficado guardando aquilo, porque a culpa corrói a gente. E outra coisa também que dá para ver nesse texto é a intimidade que José tem com Deus. Porque ele entendeu que não foi os irmãos dele que tinham feito isso com ele, mas sim Deus. Deus que permitiu que isso acontecesse para ele chegar onde ele estava naquele tempo. Porque ele salvou vidas, ele entendeu isso. E isso é muito interessante. E mesmo os irmãos de José ter humilhado ele, né, querendo vender ele podia ter chegado ali e feito qualquer coisa para os irmãos dele, né? Mas ele pegou e José disse para chegar mais perto deles, né? Mas primeiro ele fez um teste. Ele fez um teste com os irmãos dele, né? Mas mesmo assim, né, ele podia ter feito qualquer coisa, porque ele era o governador ali, né? Ele era o segundo maior do Egito e ele não fez nada, né? Então ele perdoou os irmãos dele, né? Verdade. Ele liberou perdão a ele. Eu acho que é só isso. Quer falar, mano? Acho que a gente tá lembrando, a gente tá esquecendo de nada, não. É o que a gente sempre fala, né, eu principalmente, que olha que interessante, né? Aconteceu algo de muito ruim com José. Ele poderia ter tomado dois caminhos, né? Ele poderia ter se revoltado contra Deus, primeiramente, né? Por ser fiel e estar passando por aquilo. E ele poderia ter matado todos os irmãos dele, né? Sei lá, de repente, é o que a gente faria, né? Poxa, olha tudo que ele passou, né? Mas é aquilo que a gente comenta, que ele teve dois caminhos a seguir. Ele poderia ter revoltado, ter se virado contra Deus e estar apodrecendo na cadeia até hoje, porque a promessa não iria se cumprir dessa maneira. Ou ele poderia ter falado, não, eu entendo que eu preciso passar por isso, é um propósito e eu vou confiar e vou seguir. E foi o que ele fez, e Deus transformou o coração dele, né? Nesse momento, ao ponto dele ter misericórdia com a vida dos irmãos dele e não querer só ajudar os irmãos, como toda a família, né? Esposas. Ele poderia muito bem falar, não, eu quero só meu pai, Benjamin para cá e vocês vão se virar para lá, né? Mas não. Até rebanho, todo mundo, né? E eu penso que se eles estavam em escassez de alimento, alimentar rebanho, né? Imagine também. E ele abraçou toda a causa, né? E fez com que o propósito de Deus se cumprisse de fato na vida dele, né? E voltando, que muitas vezes, né, a gente não entende alguma provação que está passando, algum momento, mas isso está preparando a gente para uma coisa muito maior, né? Que hoje a gente não consegue enxergar isso, né? Hoje a gente não consegue. É limitado na visão, até porque Deus, quando ele dá muito mais do que a gente pensava pudesse imaginar, né? A gente tem nosso pensamento limitado até para receber a bênção. Isso aqui tá bom para mim, né? Se José, ele só queria ficar com o pai dele, lá nas terras dele, com a família dele. E olha o que aconteceu na vida dele, né? Verdade. Foi interessante você fazer essa analogia sobre José e Jesus. Eu nunca tinha visto dessa forma. Olha que louco, né? A gente vem
lendo o Velho Testamento, é o primeiro capítulo, e a gente o tempo inteiro está falando de Cristo. Mas a gente não lê o Novo Testamento ainda, né? Mas isso mostra que a gente, de fato, tem Cristo na gente, que senão a gente nem lembrar de Cristo iria. Quanto mais tentar ficar enxergando Cristo nessa história toda. E aí quando você falou assim, pô, vou fazer uma comparação aqui, uma analogia, o faraó é Deus, assim, quando você, na carne, isso já fala assim, como assim, você está comparando Deus com o faraó? Você já fica, né? Mas se você parar, assim, para analisar a história, eu fiquei pensando assim, Jesus, se Jesus é José, olha que interessante, que tem na parte de, lá no versículo 4 diz o seguinte, quando ele vai se apresentar aos irmãos, ele fala o quê? Eu sou José, o irmão de vocês. Ele não fala eu sou José, o governador. Se ele fala que ele é o governador, né, os irmãos enxergavam ele como governador, e aí ficavam aterrorizados, né, aquele temor todo. Mas quando ele fala eu sou o irmão de vocês, né, é o que Jesus fala, né, eu sou o irmão de vocês, né, não tenha medo de ter acesso a mim. Venho aqui, né, eu quero viver com vocês, quero abraçar, quero beijar. E aí e depois ele fala ainda assim, ó, agora não fiquem aflitos e furiosos uns com os outros por terem me vendido para cá. Foi Deus quem me mandou para cá e não vocês. Olha que doido, né? Isso aqui revela, de fato, que José sabia a verdadeira identidade dele, né? Ele entendeu isso, a verdadeira identidade. E aí ele não tem mais problema de identidade. Quem tinha problema de identidade eram os irmãos, né? Não era mais ele. Ele sabia o que ele era, o que ele estava fazendo, quem colocou ele lá, ele tinha muita certeza nisso. Hoje eu estava estudando aqui, eu fiquei, né, fui escrevendo algumas coisas aqui que me chamaram muita atenção e que entra exatamente no que vocês estavam falando. Se a gente enxerga Cristo em tudo é porque nós somos um membro do corpo de Cristo, certo? Eu sou um membro do corpo de Cristo, você também é um membro, né, Elias? Você também, Ari, a Dani. Então, nós estamos nele, né? Nós somos um membro, nós estamos em Cristo. Agora me diz uma coisa. Se eu fosse incompatível, ou se você fosse incompatível, Elias, o nosso órgão não seria rejeitado por Cristo? Se a gente fosse incompatível, sim, mas não é rejeitado, né? Porque Cristo não nos rejeita. Então, o que poderia acontecer para que o nosso membro fosse rejeitado? Se Cristo não nos rejeita, a gente é parte, é um pouquinho complexo, mas se a gente é parte do corpo de Cristo e o corpo dele não nos rejeita porque a natureza é a mesma, é compatível, como que a gente tem essa rejeição? Quando que a gente começa a sair do corpo de Cristo? A fazer com que ele rejeite? Quando a gente não entende isso, quando tem essa crise de identidade, né? Então, se eu falo mal de você, que é meu irmão, eu estou rejeitando o corpo de Cristo. Não estou? Porque você também é corpo de Cristo. Então, se eu falo mal de você, né, se eu te trato mal, se eu crio rancor, se eu cometo um pecado, eu estou fazendo isso não é só contra você, eu estou fazendo contra mim, porque eu faço parte do corpo. Eu estou saindo do corpo, né? Estou me rebaixando, estou saindo do corpo de Cristo para agir. E tem algumas coisas assim que vão acontecendo que a gente fica refletindo sobre isso, né? Olha só, que loucura. Todas as vezes que a gente vai pra praia, todas, não tem uma vez que a Valentina não sai catando os lixos, né, mano? Uhum. Sai catando papelzinho, ela sai catando. E aí traz pra nós e leva pro lixo. A Valentina, ao fazer isso, ela é como José, ela sabe exatamente qual que é a identidade dela. Qual que é a identidade dela ao fazer isso? Que ela é dona do mundo, ué. Se ela deixar um negócio sujo, o mundo é dela. Né? Ela tem essa identidade, ela vai lá, cata e joga fora. Aí, o cara que jogou o lixo, ontem mesmo a gente estava na praia, um sábado, a pessoa estava tomando um negócio, do nosso lado foi lá, copão no chão, com fruta, com um monte de coisa, jogou bem na nossa frente. Canudo, tudo. Essa pessoa, ele entende a identidade dele? Não, porque ele está achando assim, alguém vai juntar, ele está tornando outras pessoas querendo que elas fossem escravos. Ele não sabe a identidade dele, ele mesmo é um escravo do mundo, né? Ao pensar desse jeito. Vai lá e joga. Eu e a Dani, a gente juntou o copo? Não, o copo ficou rolando, a gente ficou com tanta raiva dele.
e olhando assim, os caras assim, sabe quando você olha pra pessoa e fala assim, cara, você tá morto? Até a cara assim de uma pessoa, de um morto, ele tinha assim, sabe? Aquelas pessoas, você olha assim, é tão bandido você olhar pra ele que você pensa assim, já tá morto. E a gente ficou tão irritado com eles que a gente perdeu a nossa identidade. Nosso papel era se fazer o que a Valentina fez junta, porque o mundo é nosso, a gente já sabe, né? A gente vai lá junto, põe fora. A gente ficou preocupado e falando com o cara, olha isso e não sei o quê. Então até a gente estava em crise de identidade ao fazer isso. Porque você falar, alguém consegue falar com o morto? Né? Você pega um corpo lá, tá o corpo morto lá, e você chega lá no velório e começa a xingar o morto. O morto vai se levantar para se defender? Não, ele tá morto, não adianta o que você vai falar para ele. Né? Acabou, não tem o que você falar. Ele tá morto, você é um morto caminhando ali, que nem a gente classificou, ele não tem o que falar, ele não tem que focar nele. Né? Aí em Romanos 6, versículo 1 diz o seguinte, a Dani sempre fala, ó, né, você fala essas coisas na live e a pessoa acha que ela vive a graça já, que ela pode fazer qualquer coisa que ela tá salva. A gente está salvo. Quando você entende a identidade, você é uma pessoa salva. Cristo fez isso por nós. Mas tem essa contrapartida, né? Mas tem essa contrapartida da pessoa, então eu tô salvo, eu posso fazer o que eu quiser. Né? E aí olha o que Romanos 6:1 diz. Permaneceremos nós no pecado? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que fomos batizados na morte de Cristo? Olha que loucura, né? Eu não sei se você sabe, mas batismo, no grego, ele significa sepultamento. Olha que loucura. O batismo significa sepultamento, que a gente foi batizado na morte de Cristo. Né? Então, você morre na água, por isso que o batismo, na maioria das vezes, é feito na água. Né? Você emerge, né? Afunda, morre na água e aí você levanta. Aí você levanta, qual é a primeira coisa que você faz quando levanta? Respira o Espírito Santo, né? O Espírito de Deus. Olha que loucura. Quando a gente entende isso, dá vontade até de se batizar de novo, né? Você puxa todo aquele ar. Então é isso, gente. A gente tem batido muito nisso desde nessa semana sobre identidade, crise de identidade, desde segunda-feira com o Mikael, né? E a gente tem que ter, se a gente não sabe quem de fato a gente a gente vira um zumbi na Terra, né? Você não, ou você critica, ou você não faz nada, ou você fica como os irmãos de José, atormentado pelos fatos da vida. Você não entende que é Deus que está agindo na sua vida. Você acha que você que fez isso ou que os seus irmãos fizeram. E aí a gente não tem mais ideia do que... Por que a gente está aqui, né? Por que essas coisas estão acontecendo conosco? Ou tem a limitação da bênção, que nem a Dani falou. Se ele falar assim, pô, só queria ser o pastor das ovelhas do meu pai lá e pronto. Aí Deus vai, age tudo, ele se torna. Olha quantas vidas ele abençoou através de... Né? Deus abençoou através dele. Ele salvou o planeta na época, ia todo mundo morrer. O Egito era a maior potência que existia junta hoje. Estados Unidos e China era o Egito. E aí, se o Egito não tem uma solução e a China não tem uma solução para comida, para alguma coisa para o mundo, você perde a maior referência que tem lá, é morrer todo mundo de fome. Ninguém estava preparado para isso, foi ele que fez isso, né? Então, isso me fez lembrar até uma parte do dízimo. Eu, durante muito tempo, dizimei pensando assim, eu vou dizimar porque a lei é essa e eu quero ser abençoado. Então, eu estou fazendo isso para ser abençoado. Gente, é a maior loucura quando você dizima desse jeito. E eu, durante muito tempo, fiz isso, né? Às vezes que fiz, não fiz com o coração que eu estava fazendo com isso. Que quando você dizima para ser abençoado, você tem que ser abençoado por alguém, a gente pensa, né? Então, você está dependendo de outras pessoas. E a gente tem que depender só de Deus. Então, quando você dizima para abençoar, a bênção vem de Deus, né? A gente não consegue abençoar ninguém. Deus abençoa através da nossa vida. Então, a fonte vem e através da nossa vida abençoa. Daí você enxerga o dízimo de uma forma diferente. Então, Deus está abençoando através de você. Você está com o dízimo abençoando as pessoas. Você não está fazendo isso para ser abençoado. É totalmente diferente, mas a gente só entende isso quando a gente entende a nossa identidade. Senão a gente vai ficar agindo de qualquer jeito. É isso. E eu complementando o que você falou, né? Esse lance de a gente às vezes carrega pecado de outras pessoas desnecessariamente, né?
muitos dos irmãos de José, teve um que não queria, que falou para não matar, que né, pediu para que deixassem levar, tá? Outros, não, vamos matar, vamos matar. Só que esse outro irmão, que tentou defender e preservar a vida dele, carregava o pecado da mesma maneira, mesmo ele tendo, né, um sentimento diferente com relação àquilo, tentando minimizar a situação, ele carregava a mesma culpa, né? E uma culpa que nem era dele, né? Às vezes a gente carrega aí nas costas esse defunto aí que nem nosso é, né? E tá aí sofrendo. Então, refletir, né, nisso aí também. É verdade, tomar conta com os bandos que a gente anda, né? Porque por mais que a gente seja uma laranja pura, se a gente entrar num saco de laranja podre, não vai demorar para você ficar podre, não tem jeito. Né? Foi o que aconteceu com esse irmão. O coração dele não queria fazer aquilo. Talvez eles não tivessem matado ele só por causa do que o irmão falou. Não, não fazer isso, olha o pecado que a gente vai ter. E aí não mataram, mas cometeram um pecado imenso. Jogaram ele num buraco e deixaram lá. E se um animal tivesse entrado ali e matado José? É isso. Foi a mentira que eles falaram com o pai dele, né? O pai deles. Que José tinha despedaçado por animais lá, né? Além de ter vendido o irmão, mentiu pro próprio pai, né? Eles acharam, eu penso, né, que eles acharam que eles iam matar o pai dele de desgosto se eles contassem a verdade pra ele. É verdade. Ele já estava numa idade bem velha, né? Bem avançada já. Então, se ele contasse aquilo ali pro pai dele na hora, né, ele já ia terminar de morrer ali de desgosto. Né? E olha que doido, né, esse negócio do bando que o Diego falou. Eram quantos filhos? 6. Eram meus 6, 7. Não teve um ali para peitar tantos irmãos para não fazer aquilo, né, quanto para falar a real pro pai, né? Não teve nenhum. Foi todo mundo influente. É o efeito manada, né, que a gente fala. Tá todo mundo correndo por um lado, a hora que você começa a correr na rua por um lado só apavorado, daqui a pouco tá um monte de gente correndo do teu lado também, fugindo de alguma coisa, pegadinha, né? A gente vê muito disso. O cara chega ali, corre, todo mundo vai atrás. É manada mesmo, né? Sim, se um vai, o grupo podre, ele acaba influenciando, né? A laranja que é boa, que tá ali no meio. Olha que loucura. Para hoje você aí, estiver caminhando na rua, você para e começa a olhar para cima de um prédio. Só você. Fica olhando para lá. Todo mundo que passa por você e fala assim, cara doido, o que ele tá olhando aí? Agora para umas 4, 5 pessoas e fica olhando para cima. Cara, quando você vê, tem 200 ali. Não sabe nem o que significa, mas aí já começa. Alguém vai se matar. Estão resgatando um gato, então não sei o que. Já começa a inventar um monte de coisa. Olha que doido. Não é? Exatamente isso aí mesmo. O mundo é desse jeito, né? Se um vai, o outro também quer fazer, mesmo não sabendo o que vai acontecer no final, ou sei lá o que está acontecendo ali no momento, mas ele está fazendo. Mas um sozinho não conseguiria parar todo mundo para olhar e ficar viajando, mas para uns 4, 5 para ver se não vai mais um monte junto. Para. Vai fazer um teste. Vai lá no meio do centro, vai fazer um. Vai fazer. A Ariane vai distanciar um pouquinho de mim, eu fico parado olhando, aí ela chega, para. Aí a Carla chega também, para, e chega a Manu, para e fica ali. Aí vai chegando um monte de gente. Tem os primos aqui também, aí vai ajudar mais ainda, vai chegar mais gente. Rapaz, é o efeito. Olha só, a oferta não é isso. Quando você vai no shopping, você vê uma loja lotada de gente. Você não vê preço nenhum na vitrine. Você entra para ver o que tem lá. É ou não é? Opa, se tá todo mundo aqui dentro, as lojas tudo vazias, aqui tá lotado, alguma coisa boa tem. Aí você entra, quer saber o que é. Agora, se a loja tá vazia, você entra, você não vê preço nada na frente, não entra. Vai todo mundo junto. Legal, gente. Muito boa a palavra. Vocês querem finalizar aí? Vai ter verdade. Já é 7 horas. O louco foi tão rápido assim. Aí já é 7h03. Até passou o tempinho rapidinho. É isso aí. Vamos lá, então. Deus, muito obrigado por essa live. Muito obrigado por mais um dia de vida. Por mais um dia que o Senhor nos deu para montar. Obrigado por essa live, meu Pai. Te
te peçamos, Pai, que o Senhor possa levar essa live para mais outras pessoas, que ela possa alcançar mais pessoas para o seu bem, que elas possam entender a sua palavra e o seu caminho, Pai, entender o propósito de tudo isso, saber que elas têm um propósito nesse mundo. Nos dê sabedoria para que a gente possa usar a sua palavra de forma certa. Não ler como um simples livro qualquer que a gente vê na estante, mas sim que a gente possa ler a sua palavra e levar para a nossa vida. E a gente possa mostrar para as outras pessoas e fazer elas entender a sua palavra também. Te agradecemos por tudo, por mais um dia das nossas vidas. Abençoa, Pai, a família do Diego, a casa dele, a nossa casa, a nossa vida. E por tudo que o Senhor tenha planejado para a gente. Que os nossos nomes estejam escritos no livro da vida. Em nome de Jesus. Amém. 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 Valeu, gente. Bom dia, Davi. Bom dia, Davi. Tá dormindo ainda, a carinha de bolacha dele. A gente chegou ontem, chegou cansado, que você dorme fora de casa, você dorme mal, né? Não é o mesmo cheiro, faz barulho, aquela coisa toda. Mas hoje a gente teve uma noite de sono muito boa. Então é isso, gente. Um beijão. Tchau. Beijo. Foi muito bom. Tchau. 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 Até semana que vem.